Sobre a altura uterina, com a paciente em decúbito dorsal, com o abdômen centralizado, utilizando a fita métrica, eu vou identificar a sínfise púbica, vou colocar um marco zero dessa fita métrica e vou medir a altura do fundo uterino no ponto de maior distância dessa sínfise púbica. O que é que eu vou observar? Eu observo que existe uma relação entre a altura uterina e a idade gestacional dessa paciente. Como assim? Um útero que tem, por exemplo, a partir de 12 semanas, ele vai ser palpável um pouco acima da sínfise púbica. Se eu palpar aquele útero e eu ver que ele está na linha média entre a cicatriz umbilical e a sínfise púbica, eu posso estimar que aquela idade gestacional está em torno de 16 semanas. Palpei o útero ali na cicatriz umbilical. Eu posso fazer uma estimativa que o útero a idade gestacional é de 20 semanas. E por aí vai. Então, se eu palpei o útero, fiz a altura uterina e deu 35, deu 32, deu 36, eu posso fazer uma estimativa correlacionando com a idade gestacional. Um útero de 32 semanas, ele tem aproximadamente uma altura de 32 centímetros. Como é que a gente faz isso? Para exemplificar, então a gente palpa a sínfise púbica, a gente vai identificar essa proeminência óssea, vai colocar o marco zero da fita métrica e entre os dedos, com a borda ulnar, a gente vai identificar o fundo uterino. E a partir disso, a gente vai medir a altura do útero. Para quê? O que é que eu posso? Como eu vou utilizar essa informação? Bom, se eu tenho que a altura uterina se correlaciona com a idade gestacional, se eu fiz o exame dessa paciente e ela tem uma altura uterina muito maior do que a idade gestacional, maior quanto? Uma diferença de 4 unidades. Ela refere pelo ultrassom, por exemplo, que está com 26 semanas e na palpação eu identifico a altura uterina de 32 centímetros. Bom, qual é a minha preocupação? O que é que eu devo pensar diante disso? Existem algumas situações, como por exemplo, será que essa é uma paciente que ela tem uma gestação múltiplas? São gêmeos? São trigêmeos? Bom, eu estou palpando o conteúdo do útero. O porquê ele deve estar aumentado em relação à idade gestacional? Podem ser 2 bebês. Em situações que a paciente desenvolve um quadro de diabetes gestacional, o alto índice glicêmico nessa paciente é transferido para o feto. O feto ele tem um aporte calórico, um aporte de carboidrato muito grande, ele cresce bastante, uma condição que a gente chama de macrosomia fetal. Um feto grande, que pode ser grande para a idade gestacional. O que é que isso vai representar no exame físico? Uma altura uterina maior do que a idade gestacional. Além disso, em algumas situações, o feto pode produzir muito líquido amniótico. Como é que eu vou chamar isso? Excesso de líquido amniótico. Polidrâmino. Se eu tenho muito líquido dentro do útero, vai distender o útero acima do normal, vai ter uma altura uterina acima da idade gestacional. O que é que eu posso pensar mais? Se for uma paciente que ela é acompanhada por uma tumoração benigna no miométrio ou até no endométrio do útero. Ora, se ela tinha um tumor benigno que ocupava bastante espaço, aumentando o útero na situação normal, a paciente engravidou, por si só aquele útero vai distender acima da normalidade, acima do esperado. Então, o paciente com mioma uterino e grávida, a idade gestacional é de 30 semanas, a altura uterina não me surpreende se for 34 centímetros, 35, 36 centímetros, porque eu tenho um fator mecânico aumentando a distensão uterina. Além disso, existe uma condição em que ocorre um erro na fecundação entre o óvulo e o espermatozoide, em que vai gerar uma doença trofoblástica gestacional. Existe uma proliferação anormal ali do trofoblasto, que vai crescer demais e vai aumentar o útero de forma excessiva, de forma anormal. Ela não se dá uma gravidez comum, se dá pela proliferação do trofoblasto, aumentando o útero demais. Outro lado da balança,
se eu faço a palpação e eu vejo que é um útero de 16 centímetros, mas que a paciente no ultrassom tem 24 semanas de idade gestacional, o que é que eu posso pensar? Bom, é um bebê que está produzindo pouco líquido amniótico, portanto eu chamo de oligodrâmino, ou então é um feto que ele tem um problema na placenta, uma insuficiência placentária, portanto o fluxo sanguíneo que chega nesse bebê é deficiente, ele vai ter um crescimento deficiente e essa condição eu vou chamar de uma restrição de crescimento intrauterino, uma causa que pode acarretar, pode caracterizar uma altura uterina muito abaixo da correlação com a idade gestacional. Além disso, pode ser uma gestação interrompida, um abortamento que ficou retido dentro do útero. A gente pensa que a gravidez ela foi adiante, então eu penso que pela data da última menstruação, hoje ela teria 30 semanas, quando eu vejo o útero está de 12 centímetros, incompatível com a idade gestacional. Qual a minha suspeita? Pode ser apenas um abortamento retido. Tranquilo? Na palpação, a altura uterina exerce essa função importantíssima para a gente ligar o alerta.